Olá, o meu nome é Joana Rita e hoje venho falar-vos sobre a regra das diluições no uso tópico dos óleos essenciais do Terra. Como eu já falei noutro vídeo, existem 3 formas de usarmos os nossos óleos essenciais do Terra, que são maravilhosos e têm uma segurança e uma qualidade que sim nos permite ter estes 3 usos. O uso aromático, que é difundir no nosso ambiente, no ar. O uso tópico, que é esse que nós vamos falar, que é a aplicação na nossa pele. E o uso interno, a ingestão. Hoje eu venho falar-vos sobre a importância de diluirmos os óleos antes de aplicarmos na nossa pele. Existem 2 motivos para isso. Primeiro, porque os nossos óleos essenciais são altamente voláteis, o que significa que quando nós os aplicamos na nossa pele, eles começam logo a evaporar. Ora, isto compromete o efeito terapêutico. Não é? Nós queremos que eles durem na nossa pele, que haja tempo para ser absorvido, para entrar no nosso sistema e para nós tirarmos partido de todos os benefícios destes óleos maravilhosos. Então nós vamos diluí-los, porque eles diluídos num bom óleo vegetal duram mais tempo na nossa pele e dá-nos tempo então para absorver convenientemente os óleos, todos os componentes bioquímicos que lá estão, maravilhosos, aqueles princípios ativos dos óleos essenciais, para então beneficiarmos dos efeitos terapêuticos. Este é um bom óleo vegetal, criado pela doTERRA, é o óleo de coco fracionado. Este é um óleo inodoro, é um óleo que não cria ranço, é um óleo que se mantém sempre no estado líquido, o que é extremamente prático, útil, vantajoso. E outra das coisas que eu noto é que para peles oleosas, como por exemplo a minha, até mesmo no rosto, é muito fácil de ser absorvido, portanto não deixa a pele oleosa. Realmente o nosso organismo, a nossa pele absorve muito bem este óleo e é um ótimo, excelente veículo para os nossos óleos essenciais. Outras alternativas serão o óleo de abacate, o óleo de grainha de uva, o óleo de amêndoas doces, o azeite, etc. Desde que seja de muito boa qualidade, está bem? É importante nós usarmos um bom óleo vegetal de base para servir então de veículo para a absorção dos nossos óleos essenciais. Se não tiver grande qualidade, então também compromete o efeito terapêutico, está bem? Então escolham um óleo que seja orgânico, que seja de primeira pressão a frio, para diluir os vossos óleos essenciais. Então, tendo aqui elegido o nosso óleo vegetal, neste caso eu vou usar o óleo de coco, nós vamos selecionar o nosso óleo de aplicação tópica. Por exemplo, temos aqui a alfazema e vou escolher o frankincenso, vou escolher a melaleuca. Onde é que tu estás? Está aqui. Pronto. Estes 3 óleos são ótimas opções para a nossa pele, para cuidar da nossa pele. A melaleuca, o frankincenso e a alfazema. Então, o que é que nós podemos fazer? Pegamos num frasquinho roll-on. Estes frasquinhos roll-on nós conseguimos adquiri-los em sites online especializados na venda de artigos, de acessórios para os óleos essenciais. É só pesquisarem na net roll-ons de vidro para os óleos essenciais que vos aparece certamente aqui várias soluções. Estes são roll-ons de 10 ml, muito práticos porque vêm com o roll-on. Uma vez feita a diluição é só aplicarmos na nossa pele em áreas mais circunscritas. Está bem? Para fazermos uma massagem ao corpo inteiro, então vamos utilizar aqui um frasco que tenha maior capacidade, está bem? E criar aqui uma maior quantidade de óleo. Pronto, então, tendo em conta os nossos propósitos, por exemplo, aqui estes 3 óleos seria para criar um roll-on para a pele, para o rosto, de aplicação na pele. Vou exemplificar assim, diretamente. Em movimentos circulares e depois vamos massageando para absorver. Este é o roll-on que eu uso e aliás até tenho um mesmo para a minha filha pequenina. Que é ótimo para a pele. Então, o que é que nós vamos fazer? Quais são os cuidados até para criarmos os nossos óleos essenciais prontos para uso na nossa pele? Existem aqui 2 tabelas que eu posso partilhar convosco. Basta vocês acederem ao site www.joanarita.net. No portal dos óleos essenciais tem lá as várias ofertas que eu vos envio por e-mail. Portanto, é só clicarem no pedido das ofertas que eu faço-vos chegar estas tabelas e outros manuais que possam ser do vosso interesse, está bem? Para vos dar apoio
aqui no conhecimento deste mundo dos óleos essenciais. Então, uma das tabelas é esta, em que tem aqui a regra das diluições para diferentes grupos de pessoas. Estamos a falar aqui de recém-nascidos, de crianças, idosos, para pessoas com peles sensíveis, para um uso diário ou para um uso a curto prazo mais intensivo. Está bem? Temos aqui essa tabela e depois temos outra tabela que fala sobre o tipo de óleos, ou seja, se os óleos precisam de ser diluídos sempre, e são os óleos quentes, como por exemplo o orégão, que está aqui. O orégão é um desses casos, precisa de ser diluído sempre, muito bem diluído, no caso da aplicação tópica. Ou então, por exemplo, a nossa alfazema, que é um óleo super suave e muitas vezes apto para ser usado puro, está bem? Muito embora eu recomende que vocês diluam sempre, por causa daquela questão de serem voláteis, está bem? Para durar mais tempo na nossa pele. Então, vocês aqui podem consultar a lista dos óleos e, por exemplo, aqui na alfazema aparece a sinalética a avisar se é preciso algum cuidado ou se pode haver aqui aplicação pura, está bem? Então, estas letrinhas têm um código, por exemplo, quando aparece a letra N, aqui é difícil de vocês perceberem, se calhar. Quando aparece esta letrinha N, significa que pode ser usado puro. Quando aparece aqui esta letrinha S, significa que devemos ter um cuidado redobrado em peles sensíveis e, portanto, é conveniente, é recomendado diluir primeiro. E quando aparece este D, assim, vermelho, é porque este óleo é mesmo para ser diluído. Não vamos utilizá-lo puro, nem vamos fazer uma diluição fraquinha. Vamos respeitar muito bem a regra das diluições e fazer uma concentração mais reduzida do óleo essencial, como é o caso do orégano. Então aqui tem a tabela que nos alerta para todos esses casos em cada óleo, está bem? Então vamos dar aqui exemplos para entendermos a tabela, que às vezes há dúvidas a respeito. Aqui em baixo nós temos, se se trata, por exemplo, aqui de um recém-nascido ou de um bebê ou de óleos quentes, portanto, se se enquadra nestas categorias, a diluição deve ter uma concentração de 0,5%. Então nós vamos aqui abaixo a esta tabela e vamos seguir a coluna do 0,5%. Então aqui é onde diz 0,5%, portanto eu vou ter atenção à quantidade de gotas a usar, consoante a quantidade de óleo vegetal que eu vou utilizar. Então vamos partir aqui do exemplo, este exemplo aqui, em que eu utilizo 10 ml de óleo vegetal, por exemplo, o óleo de coco, para uma concentração de 0,5%, ou seja, para o grupo dos recém-nascidos, dos bebés, ou então quando eu estou a utilizar um óleo quente, é recomendada aqui uma gotinha em 10 ml. 10 ml é isto, é um roll-on destes. Portanto, eu aqui colocaria uma gota do óleo essencial e preencheria o resto com o óleo de coco, o óleo vegetal da minha eleição. Está bem? Fechava e agitava e estaria pronto a usar. Outro caso. E aqui a dose seria um bocadinho maior, consoante também é maior a dose de óleo vegetal que nós utilizamos. Mas seguimos sempre esta coluna. Para recém-nascidos, para bebés ou para o caso dos óleos quentes, que parte sempre por este princípio. Depois, por exemplo, para crianças, para idosos ou para pessoas com pele sensível. A mesma coisa, vamos aqui diz que a concentração recomendada é de 1%. Então vamos à tabela onde diz 1% e seguimos a coluna abaixo. Está bem? Para a dose de óleo, imaginando aqui os roll-ons que nós queremos criar de 10 ml. Então vamos aqui esta segunda linha, onde fala nos 10 ml de óleo vegetal, e vamos ver qual é a quantidade de gotinhas que são recomendadas. Neste caso seria 2 gotinhas de óleo essencial para 10 ml de óleo vegetal. Outro exemplo, no uso diário, ou seja, no dia-a-dia, em que estamos a falar, por exemplo, aqui um óleo de manutenção que eu faço para a pele, esta mistura do frankincense, da melaleuca e da alfazema, eu vou-me cingir aqui à regra dos 2 a 3%. Portanto, 2 a 3% significa que tenho estas duas colunas aqui para me reger. Em 10 ml num roll-on, ou eu vou colocar as
4 gotas ou 6 gotas no conjunto, ou seja, no total. Quando nós misturamos vários óleos essenciais, não é 4 gotas de cada, é no máximo, no conjunto dos óleos essenciais usados, para aqueles 10 ml vamos usar 4 a 6 gotas de óleo essencial, qualquer que seja. Tendo atenção que se tratar de um óleo intenso quente, então vamos reduzir e vamos utilizá-lo dentro da percentagem do 0,5. Portanto, vamos usar muito menos quantidade de óleo essencial. Para o uso intensivo a curto prazo, ou seja, quando existe aqui alguma patologia de pele, quando nós queremos atacar logo de início e ter aqui uma abordagem mais intensiva, que é de curto prazo, então nós vamos reger-nos por esta linha, que nos diz assim 10 a 25% de concentração, o que significa que são estas duas colunas aqui do fim, está bem? Eu raramente utilizo aqui a concentração dos 25%, está bem? Isto seria para óleos suaves, óleos intensos, quentes, não façam isso, está bem? Menos é mais, pensem sempre assim, menos é mais. Vamos começar com menos concentração, vamos ver como é que a nossa pele reage, porque tudo aquilo que nós colocamos na nossa pele vai entrar no nosso sistema e vai ser metabolizado pelo nosso fígado. Portanto, nós não queremos sobrecarregar o nosso fígado. Lá por serem produtos naturais não quer dizer que não sejam uma sobrecarga para o nosso físico e para o nosso fígado. Portanto, tenham atenção àquilo que já estão a tomar em termos de medicação, tenham atenção à vossa sensibilidade da pele, respeitem as reações do vosso corpo e adaptem muito bem, de uma forma muito intuitiva e respeitando as vossas especificidades individuais, para utilizarem esta tabela, está bem? Não se cinjam assim a planos standard, portanto lá porque diz aqui uma concentração de 10 a 25%, então vou usar 25% de concentração e vai correr tudo bem. Nem sempre corre bem, portanto vamos utilizar primeiro menos concentração e depois vamos vendo se de facto funciona com um bocadinho de mais, tá? Mas então aí num uso a curto prazo, aqui para tratar alguma lesão de pele, por exemplo, nós poderemos aqui num roll-on de 10 ml utilizar entre 20 a 50 gotas neste frasquinho, está bem? O que torna bem concentrado, está bem? E isto é para casos em que há realmente essa necessidade, tá? Se tiverem alguma dúvida a respeito ainda da compreensão destas tabelas, que eu vos vou enviar quando quiserem, entrem em contacto. Se houver aqui alguma situação em particular, de alguma lesão, de algum caso patológico que estejam a precisar de ajuda, de orientação, falem comigo que eu tentarei ajudar naquilo que me for possível, tá bem? Nós damos bastante acompanhamento às pessoas que estão connosco. Se têm interesse em adquirir estes óleos e tornando-se membros, e portanto com todas as vantagens associadas a isso, falem comigo, nós depois também damos apoio posterior e acompanhamento no esclarecimento das vossas dúvidas, está bem? Ninguém fica sozinho, está bem? E estes óleos não são para ficar guardados na despensa, é mesmo para darem uso. O nosso propósito no acompanhamento é mesmo esse, é ajudar-vos a compreender a versatilidade, as vantagens, as maravilhosas propriedades terapêuticas destes óleos essenciais, tá? Um grande beijinho, espero ter ajudado, até à próxima!